Olá, graça e paz. Hoje nós vamos tratar nesse vídeo do anúncio do nascimento de Jesus à Virgem Maria. Isso ocorreu em Nazaré em aproximadamente 7 ou 6 a.C. Nós vamos tratar de Lucas, capítulo 1, versículo 26 a 38. Vamos começar. Lucas, capítulo 1, versículo 26. E no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado da parte de Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. No 6º mês, ou seja, depois de Isabel ter engravidado. Anjo Gabriel, o mesmo anjo que foi o mensageiro de tais boas novas para Zacarias. Foi enviado da parte de Deus a uma cidade da Galiléia. Nesta época, a terra da Palestina estava dividida em 3 partes: a Galiléia ao norte, Samaria no meio e a Judéia no sul, cada uma com seu governante. Chamada Nazaré, uma pequena cidade na tribo de Zebulun, com 1.600 a 2.000 habitantes nessa época. Ficava a uns 26 quilômetros a oeste da parte sul do Mar da Galiléia. Essa cidade estava muito longe de Jerusalém, que era o centro da vida e adoração judaica. Jesus nasceu em Belém, mas cresceu em Nazaré. Versículo 27. Há uma virgem prometida em casamento com um homem chamado José, da descendência de Davi, e o nome da virgem era Maria. Uma virgem. No judaísmo, virgens eram jovens donzelas, geralmente com 14 anos ou menos. O termo que Lucas usa aqui para virgem também indica que ela ainda não teve relações sexuais com um homem. Prometida em casamento. Prometida ou noiva para se casar. Havia comumente um intervalo para os judeus entre o contrato de casamento e a celebração de núpcias. Mas tal era a natureza desse noivado que a infidelidade ao outro era considerada adultério. A lei judaica considerava o compromisso do noivado tão válido quanto o casamento. José, da descendência de Davi. José era um descendente do rei Davi, embora agora em circunstâncias bem humildes. É da maior importância provar que Cristo foi descendente linear de Davi, sendo esta uma das características do Messias. Mas certamente isso não pode ser deduzido da genealogia de José, porque ele era apenas o pai de renome de Cristo. Assim, pelos direitos de adoção, considerado como filho de José, Jesus podia reclamar a herança real da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. Maria era jovem, pobre, mulher. Todas as características que, para as pessoas de sua época, a fariam parecer inutilizável por Deus para qualquer tarefa importante. Mas Deus escolheu Maria para um dos atos de obediência mais importantes que já exigiu de alguém. A passagem aqui de Lucas conta a história do ponto de vista de Maria, enquanto Mateus, capítulo 1, versículo 18 a 25, vai focar em José. Versículo 28. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, agradecida, o Senhor é contigo. O Senhor entrou onde ela estava. Ou seja, não foi apenas uma visão ou sonho. Alegra-te. A palavra pode ser traduzida para cheia de graça, mas refere-se a quem é o recipiente da graça e não a fonte da mesma. Esta palavra de saudação é equivalente a paz esteja contigo, ou alegria esteja contigo. Uma forma de discurso implicando que ela era favorecida e expressando alegria em conhecê-la. Agraciada. Por ser a mãe do tão esperado Messias, a mãe do Redentor da humanidade. Muito tempo ele tinha sido previsto. Por muito tempo os olhos da nação se voltavam para ele. E por muito tempo sua vinda foi um alvo de intenso desejo. Sobre Maria, uma pobre virgem de Nazaré, viria esta honra, a qual teria tornado infinitamente ilustre qualquer das filhas de Adão a honra de dar nascimento ao Redentor do mundo e ao Filho de Deus. O Senhor é contigo. Que todas as bênçãos de Deus possam descer e repousar sobre ela. Deus frequentemente encorajava seus servos, dizendo que estava com eles. Versículo 29.
Ela perturbou-se muito por essas palavras e se perguntava que saudação seria esta. Ela perturbou-se muito por essas palavras. A aparência gloriosa do mensageiro celestial a encheu de assombro, e ela ficou intrigada em descobrir o significado de seu discurso. Não é de admirar. Se Zacarias, um venerável e idoso ministro de Deus, e alguém acostumado a ter comunhão com o céu, se espantou com a aparência de um anjo, quanto mais uma jovem virgem o faria. Que saudação seria esta? Ou o que essa saudação pode significar? Ser escolhida dentre todas as outras mulheres para receber uma bênção era perturbador. Saudações eram normais, mas a posição e status dentro da sociedade determinavam quem se deveria cumprimentar e com que palavras. Como mulher e jovem, talvez 12 a 14 anos, ainda não casada, Maria não tinha virtualmente nenhum status social. Nem o título, favorecido ou agraciado, nem a promessa, o Senhor é contigo, eram tradicionais nas saudações, mesmo que ela fosse uma pessoa de status. Maria não entendeu por que ela fora escolhida para essa honra. Versículo 30. Então o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque encontraste graça diante de Deus. Não temas. Não se assuste com essa minha aparência de anjo. Eu só venho anunciar-lhes boas notícias. Uma linguagem semelhante foi endereçada pelo anjo a José, como vemos em Mateus capítulo 1, versículo 20. Eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher. Encontraste graça diante de Deus. Eminente favor ou misericórdia em ser selecionada para ser a mãe do Messias. O favor de Deus não traz sucesso instantâneo ou fama automaticamente. Sua bênção sobre Maria, a honra de ser a mãe do Messias, causaria muita dor. Seus colegas a ridicularizariam, seu noivo chegaria perto de deixá-la, seu filho seria rejeitado e assassinado. Mas através de seu filho viria a única esperança do mundo. E é por isso que Maria foi elogiada por incontáveis gerações. Sua submissão era parte do plano de Deus para trazer nossa salvação. Se a tristeza pesa sobre nós e obscurece a nossa esperança, devemos pensar em Maria e esperar com paciência que Deus termine de realizar seu plano. Graça, ou favor, que é favorável aos indignos, como a paciência é favor aos obstinados, como a misericórdia é favor aos miseráveis, como a piedade é favor aos pobres. Versículo 31. E eis que em teu ventre conceberás, darás à luz um filho, e chamará o seu nome de Jesus. Teu ventre conceberás. Lucas não se refere à profecia que encontramos em Isaías, capítulo 7, versículo 14. Eis que a virgem conceberá e fará nascer um filho, e ela chamará seu nome Emanuel. Mas é claro, a partir da resposta de Maria, que ela entendeu as palavras do anjo no sentido que Mateus dá às palavras do profeta. O que a deixa perplexa era a referência à concepção e ao nascimento em uma predição que não fazia menção ao casamento que se aproximava. Chamarás o seu nome de Jesus. O nome Jesus é o mesmo que Salvador ou o Senhor salva. É a forma grega para o Josué hebreu. Assim como Josué conduziu Israel à terra prometida, Jesus conduziria seu povo à vida eterna. O simbolismo de seu nome não passou despercebido pelas pessoas de sua época, que levavam os nomes a sério e os viam como uma fonte de poder. Em nome de Jesus, pessoas foram curadas, demônios foram banidos e pecados foram perdoados. A revelação do nome, com toda sua misteriosa plenitude de significado, foi feita a José, em Mateus capítulo 1, versículo 21. E ela dará à luz um filho, e tu chamarás seu nome Jesus. E a Maria também foi feita tanto para José como para Maria de forma independente. Versículo 32. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu ancestral.
ele será grande. Significa que Jesus deve ser distinto ou ilustre, grande em poder, em sabedoria, em domínio na terra e no céu. Será chamado Filho do Altíssimo, que é infinitamente exaltado, chamado mais alto, porque ele é exaltado sobre todas as suas criaturas no céu e na terra. Será chamado. É o mesmo que dizer que ele será o Filho. Os hebreus costumavam usar essa forma de falar. O trono, o reino, ou o nomeará como sucessor linear de Davi no reino. Os descendentes de Davi reinaram sobre Judá desde o Reino Unido até o exílio numa dinastia ininterrupta. O anjo predisse que Jesus completaria essa sucessão. Davi, seu ancestral, literalmente seu pai. Davi é chamado de pai porque Jesus descendia dele linearmente. A promessa a Davi era de que não deveria faltar um homem para sentar-se em seu trono, ou que seu trono deveria ser perpétuo. E a promessa foi cumprida, exaltando Jesus a ser um príncipe salvador e o rei perpétuo de seu povo, como vemos em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 12 e 14. E quando teus dias foram cumpridos, e descansares com teus pais, eu estabelecerei tua semente depois de ti, a qual procederá de tuas entranhas, e assegurarei seu reino. Ele edificará casa a meu nome, e eu afirmarei para sempre o trono do seu reino. Eu serei a ele pai, e ele me será filho. Versículo 33. E reinará eternamente na casa de Jacó, e seu reino não terá fim. Reinará eternamente na casa de Jacó. Aqui, novamente, a promessa aparente é de um reino físico restaurado a Israel, como os discípulos esperavam mesmo após a ressurreição. Precisava ser sucedido por eventos até que os homens pudessem ver que se cumpriu na história da cristandade como o verdadeiro Israel de Deus. Seu reino não terá fim. Ele reinará entre seu povo na terra até o fim dos tempos, e será seu rei para sempre no céu. Este é o único reino que nunca terá fim. Ele é o único rei que nunca deixará de lado sua coroa e suas vestes, e isso nunca morrerá. Versículo 34. E Maria disse ao anjo: Como será isso? Pois não conheço intimamente homem algum. Como será isso? A questão da virgem não é da mesma natureza que a de Zacarias, que pergunta por que sinal ele deve saber que as palavras eram verdadeiras, que lhe diziam sobre um filho em sua velhice. Maria é informada de uma maravilha muito maior, pois sua pergunta mostra que ela entendeu o anjo falar do nascimento como antecedente de seu casamento, e ela, aceitando as palavras na fé, não exige um sinal, mas reverentemente busca conhecer a maneira de sua realização. Pois não conheço intimamente homem algum, ou marido. A pergunta de Maria confirma a declaração de sua virgindade no versículo 27. José ainda não a tomara por mulher. Como ela era contratada apenas para José e ainda não casada, ela sabia que essa concepção ainda não poderia ter ocorrido, e modestamente indaga por que meios a promessa do anjo deve ser cumprida para regular sua conduta de acordo com a palavra do anjo. Não conheço intimamente. O nascimento virginal é importante para a fé cristã. Jesus nasceu sem o pecado que entrou no mundo por meio de Adão. Ele nasceu santo, assim como Adão foi criado sem pecado. Em contraste com Adão, que desobedeceu a Deus, Jesus obedeceu a Deus e, portanto, foi capaz de enfrentar as consequências do pecado em nosso lugar e nos tornar aceitáveis a Deus. Jesus Cristo, o Filho de Deus, teve que ser livre da natureza pecaminosa transmitida a todos os outros seres humanos por Adão. Porque Jesus nasceu de uma mulher, ele era um ser humano, mas, como Filho de Deus, Jesus nasceu sem nenhum traço do pecado humano. Jesus é totalmente humano e totalmente divino. Versículo 35. O anjo lhe respondeu: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o santo que nascerá será chamado Filho de Deus. O Espírito Santo virá sobre ti. O anjo não explica a maneira de modo a satisfazer a curiosidade, que não havia necessidade de fazer.
Ele só leva a Virgem a contemplar o poder do Espírito Santo e a se entregar silenciosamente e calmamente à sua orientação. O poder do Altíssimo. Isso significa, evidentemente, que o corpo de Jesus seria criado pelo poder direto de Deus. Não foi por geração ordinária, mas, como o Messias veio para redimir os pecadores, para fazer expiação por outro e não por si mesmo, era necessário que sua natureza humana fosse pura e livre da corrupção da queda. Deus preparou-lhe, portanto, um corpo pela criação direta que deveria ser puro e santo. Será chamado Filho de Deus. Isso é falado em referência à natureza humana de Cristo, e esta passagem mostra que a razão pela qual Jesus foi chamado de Filho de Deus foi porque ele foi gerado de uma maneira sobrenatural. Versículo 36. E eis que Isabel, tua prima, também está grávida de um filho na sua velhice, e este é o 6º mês para a que era chamada de estéril. E eis que Isabel, tua prima, também está grávida de um filho na sua velhice. O caso de Isabel é mencionado para inspirar Maria com confiança e assegurar-lhe que o que foi prometido agora seria cumprido. Era quase tão improvável que Isabel tivesse um filho no seu tempo de vida, como Maria deveria conceber nas circunstâncias prometidas. Tua prima. Embora Isabel fosse da casa de Arão e Maria da casa de Davi, do lado do pai, talvez elas pudessem ser parentes por parte de suas mães. Pela lei, apenas herdeiras eram proibidas de se casarem em outra tribo. E assim, outras pessoas continuamente se casavam, particularmente as famílias de Davi e de Levi. Se Maria e Isabel eram primas em 1º grau, Jesus e João Batista eram em 2º grau. Aqui era chamada de estéril. É provável que Isabel era assim chamada por censura, ou para distingui-la de outra Isabel também conhecida, que havia sido abençoada com filhos. Talvez seja essa a humilhação de que Isabel fala, em Lucas capítulo 1, versículo 25, para acabar a minha humilhação entre as pessoas. Seu nome comum entre os homens, entre as pessoas que a conheceram, sendo Isabel a estéril. Versículo 37. Pois para Deus nada será impossível. Palavras do mesmo significado daquelas pronunciadas pelo Senhor a Sara, quando ele predisse o nascimento de Isaque, como vemos em Gênesis capítulo 18, versículo 14. Há para Deus alguma coisa difícil? Ao tempo assinalado voltarei a ti, segundo o tempo da vida, e Sara terá um filho. Como não há dúvida de que Maria percebeu essa alusão à promessa e nascimento de Isaque, então ela deve ter tido sua fé consideravelmente fortalecida, refletindo sobre a intervenção de Deus nesse caso. Versículo 38. Então Maria disse: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim conforme a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Maria expressa nessa resposta grande fé e grande resignação. Ela acreditava no que o anjo dissera a respeito da sua concepção e desejava isso, não em relação aos inconvenientes aos quais ela poderia ser exposta, também sabendo que o poder de Deus poderia facilmente protegê-la. A pronta aceitação de Maria demonstrou seu caráter devoto e obediente. Ela estava pronta para se arriscar a cair em desgraça e divórcio para cumprir a ordem de Deus. Uma jovem solteira que engravidou correu o risco de desastre. A menos que o pai da criança concordasse em se casar com ela, ela provavelmente permaneceria solteira pelo resto da vida. Se seu próprio pai a rejeitasse, ela poderia ser forçada a mendigar ou prostituir-se para ganhar a vida. E Maria, com sua história de engravidar do Espírito Santo, também corria o risco de ser considerada louca. Ainda assim, Maria disse, apesar dos possíveis riscos: Cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Quando Maria disse isso, ela não sabia sobre a tremenda oportunidade que teria. Ela só sabia que Deus estava pedindo que ela o servisse, e ela obedeceu de bom grado. Não devemos esperar para ver o resultado final antes de oferecermos nossa vida a Deus. Devemos nos oferecer de boa vontade, mesmo quando o resultado parecer desastroso. Fique em paz.